Se tirar a sua dor hoje, se tirar esse sofrimento da sua vida, você vai reclamar do quê? Imagina a sua vida sem dor e sem sofrimento. Você nem sabe, Cleiton, não consigo imaginar. Porque eu nunca tive isso. Então, muitas vezes, você acaba correndo da solução de problemas pelo medo de não saber como agir. Então, você não passou por uma fase difícil, você tem uma vida difícil. Tem coisas que você não sonha, tem coisas que você não almeja, porque você tem certeza que aquilo não é para você. De acordo com a visão que você tem para o seu futuro, você consegue identificar o quanto você está preso no passado. Porque quanto mais preso eu estou no passado, quanto mais eu olho para trás, menos eu consigo projetar algo lá para frente. Bem-vindos ao Conectando com a Inteligência, o ambiente certo para o seu desenvolvimento e expansão da sua mente. Se prepare para receber uma nova dose de conhecimento. Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com a Inteligência, o ambiente certo para o seu desenvolvimento e para a expansão da sua mente. Aqui você vai aprender tudo para expandir a sua mente, para você cuidar das suas emoções. Eu sou Cleiton Pinheiro e eu vou compartilhar com você um pouco da minha experiência para ajudar no seu desenvolvimento. Junto comigo aqui na mesa está a equipe da LF Gestão, do meu lado direito, Bruna. Olá. Ao seu lado, Arielle. Oi, gente. E lá no banquinho hoje, Matheus. E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha só, essa semana nós estamos com a série A Prisão do Passado. Pessoas que estão aprisionadas no passado. Então existe uma série de fatores que deixam você preso ao seu passado. E você acaba não percebendo isso. Por isso eu estou trazendo aulas que estão ajudando você a identificar o que te aprisiona no passado. Então no primeiro dia nós falamos sobre mágoas. Mágoas te deixam preso ao passado. No segundo dia nós falamos sobre culpa. E hoje eu quero falar com vocês sobre identidade criada na dor. Tema que você talvez nunca ouviu, ou não dentro da maneira como eu trouxe, mas eu quero te trazer clareza sobre isso. O que é a identidade criada na dor? Quando a sua identidade, quando a maneira como você pensa, quando a maneira como você age, ela foi desenvolvida nas dores que você veio passando durante a vida. Então, se a identidade que você carrega, ela foi desenvolvida, ela foi criada na dor, isso deixa você preso ao passado. E eu quero te explicar melhor sobre isso no episódio de hoje, na aula de hoje. Por isso que é importante que você anote papel e caneta na mão, para você poder anotar. E também para você mandar aqui suas perguntas, que nós temos aqui o quadro para responder perguntas que vocês enviam. Então, por isso que é importante você ter muita atenção. Uma coisa importante é, deixe a sua curtida, faça a sua inscrição caso você ainda não esteja inscrito no canal, porque é importante que você esteja inscrito para você receber as notificações. Identidade criada na dor. O que é isso, Cleito? Dependendo do que você passou na sua vida, dependendo dos processos, aquilo que foi forjando você, aquilo que foi desenvolvendo você, dependendo da história que você tem, se ela foi de muita dor, de muito sofrimento, ali foi criada a sua identidade. Ali é a maneira como você enxerga a vida, ali é a maneira como você age, é o seu comportamento. Uma vez que ela é criada na dor, isso é muito forte te acompanhando no dia a dia. Então você, sem perceber, você fica preso ao passado. Então alguns padrões te acompanham sem você perceber. Por isso que eu vou trazer alguns exemplos em que momento a pessoa ela teve a identidade dela criada na dor. Eu vou trazer aqui alguns pontos para você poder avaliar se isso está fazendo parte da sua vida, se isso está te acompanhando. É importante que você reflita, porque olha só que interessante que eu anotei aqui, ó. Quando a dor vira identidade, a cura vira uma ameaça. Vou repetir para você. Quando a dor vira identidade, a cura se torna uma ameaça. Por quê? Porque se você entende que a vida, nós fomos feitos para sofrer, para sentir dor, a cura, ela se torna uma ameaça porque sem você perceber, você já acostumou naquele padrão, então você não quer ser curado. Você não quer que esse problema seja resolvido, porque se esse problema for resolvido, você não sabe como agir. Tem um filme, se eu não me engano o nome dele é Um Sonho de Liberdade, tem uma cena que os prisioneiros estão conversando e tem um deles que está prestes a se libertar, a ganhar sua liberdade. E ele está preocupado. E ele, numa conversa com outro preso, ele fala assim, não, mas eu estou com medo. Ele, como assim? Você vai ganhar sua liberdade? Você está preocupado? Ele, cara, são muitos anos aqui dentro. Eu já nem sei mais como que é o mundo lá fora. Eu já nem sei se eu faço parte dele. Eu já nem sei como agir. E aí, quando eu vi essa cena, eu falei, cara, isso faz muito sentido. O ser humano ele tem dificuldade com a liberdade, já começa por aí. Devido à mentalidade escrava que nós carregamos, nós temos a tendência a sempre nos tornarmos escravos de algumas coisas.
Então nós temos dificuldade com a liberdade. Uma vez que você tem dificuldade com a liberdade, se a liberdade te assusta, mesmo que de maneira inconsciente, você se prende a algumas coisas para ficar preso, para ficar escravo daquilo. Então, exemplo, a cura, ela se torna uma ameaça quando você já entendeu que a vida ela é repleta de dores. Quando você já entendeu que o padrão que você carrega é de sofrimento. Você não, se tirar a sua dor hoje, se tirar esse sofrimento da sua vida, você vai reclamar do quê? Como que vai ser a sua... Imagina a sua vida sem dor e sem sofrimento. Você nem sabe, Cleiton, não consigo imaginar. Porque eu nunca tive isso. Então, muitas vezes, você acaba correndo da solução de problemas pelo medo de não saber como agir. Então, é algo para você já refletir só nessa introdução aqui. Cleiton, imagino que seja essa identidade criada na dor, pessoas que passaram por situações muito traumáticas na vida dela. Mas assim, com base até mesmo na sua história, você já compartilhou alguns momentos difíceis, mas eu acredito que sua identidade não tenha sido forjada. Mas vamos supor que ela foi. Como que você acha que seria o primeiro ponto para você tirar isso e essa identidade se reverter? Primeiro que assim, você não precisa ter tido uma vida de muita dor, de traumas, não. Porque a dor é muito relativa. O que dói para você, se você compartilhar com algumas pessoas, aquilo pode não doer para elas. Então, primeiro, acho que o primeiro ponto aqui é de que maneira eu enxergo o mundo, de que maneira eu enxergo a vida, como realmente eu faço a leitura sobre algumas coisas. O que eu acho que é normal, que talvez não seja normal. Eu acho que é normal sofrer, talvez não seja. Eu acho que não é normal você ter muitos momentos de alegria. Então, a maneira como você enxerga o mundo, como você olha para ele, já meio que revela como foi criado isso na sua mente, como que isso entrou no seu filtro mental. Como que você trabalha isso? Quando você ouve coisas que de repente não vão fazer sentido para você, mas que faz sentido para outras pessoas. Então, exemplo, uma pessoa que ela tem como padrão sofrimento, quando ela encontra alguém que fala assim, mas eu não sofro, eu tenho uma vida alegre, eu tenho uma vida tranquila, aquilo não faz sentido para ela. Porque o filtro dela não, a vida é sofrimento. Mas se alguém está falando que não é, deixa eu refletir, será que realmente isso é possível? Será que esse mundo existe? Será que tem como ter uma vida sem sofrimento? Ou será que não, eu nasci para sofrer? Tem gente que tem certeza que nasceu para sofrer. Uma pessoa que a identidade dela foi criada na dor, ela tem certeza, não, eu nasci para sentir dores, eu nasci para sofrer. Ela não foge muito disso. Então é você questionar os pensamentos e principalmente as verdades que você carrega a seu respeito. Então isso vai te ajudar a fazer uma leitura diferente. Sim. Cleiton, atualmente nas redes sociais tá bastante em alta o assunto de romantizar. Então, a mãe que passa pelo puerpério, uma fase difícil, muita ação, é difícil. Só que elas romantizam pra ficar mais fácil. A gente não gosta de uma academia, não gosta de fazer dieta, mas romantiza pra ficar mais fácil. Você acha que esse romantizar a tua vida, romantizar a tua rotina, ele é positivo pra que você crie um cenário diferente e comece a enxergar a sua vida mais positivo ou não? O que você acha que é melhor pra sua vida? Romantizar ou aterrorizar? Romantizar, aterrorizar, não. Se você não está romantizando, o que você pode estar fazendo? Aterrorizando. Mas eu não tô colocando uma mentira, um filtro, tipo assim, só pra eu acreditar que, tá bom, é melhor ser assim do que, sei lá. Tá, mas o que é melhor? Eu acreditar que sim, é possível ter uma vida tranquila, leve, romantizada, ou não, a vida é sofrida, é difícil, esse mundo não existe, é comercial de margarina, essa família é feliz? Fala muito isso O que é mesmo. melhor? Então aí você tem que pensar. Então assim, se eu não estiver romantizando, será que eu não estou aterrorizando a minha vida? Não. Exemplo, uma pessoa que ela é feliz, uma pessoa que tem uma vida tranquila, uma pessoa que tem uma vida equilibrada. Você acha que ela está preocupada se as pessoas estão romantizando, se romantizar é correto ou não? Não. Quem que vai estar preocupado se romantizar é correto ou não? Uma pessoa que tem os problemas, que ela está cheia de problema, ela olha para o outro e fala, não, isso é mentira, a vida não é assim. É verdade. A vida é cheia de problema, a vida é cheia de bucha, você tem um monte de processo para passar. Quem é feliz? Gente, quem é feliz não está preocupado com isso. Entendeu? Mas a pessoa, a vida que ela posta na rede social não é aquilo que ela vive. Mas aí é a pessoa. Entendeu? Então eu acho que é isso. Não vou te dizer se romantizar é o correto ou não. Eu sei de uma coisa, romantizar é melhor do que aterrorizar. Porque para romantizar, você precisa se esforçar. Para aterrorizar, não. É quase automático. Entendeu? Para autorizar, basta você começar a falar o que você pensa. Pronto, você mesmo vai aterrorizar a sua vida. Para romantizar é um esforço, porque para fazer o que é certo você se esforça, para fazer o que é errado não. Então eu acho que nesse cenário é assim,
Romantizar é bom, é ruim? Não sei. Mas eu sei de uma coisa, aterrorizar é ruim. E muita gente aterroriza. Então, exemplo, essa questão de ficar preso ao passado é aterrorizar. É você não viver o presente prejudicando o seu futuro porque o seu foco está lá atrás, está aterrorizando você. É você não ser generoso com você. É você não fazer a leitura correta. Você se culpa, igual a gente trouxe no episódio de ontem. Você fica se culpando por coisas que aconteceram lá atrás. Você carrega mágoas. E isso é aterrorizar. Agora, o romantizar em alguns momentos pode ser até que ele te ajude. Talvez não sendo o mundo ideal, porque você precisa ser verdadeiro. Não adianta você romantizar algo que internamente você não está feliz. Mas eu acredito que o impacto dele é muito mais positivo do que o aterrorizar. Cleiton, eu tenho uma pergunta. Tudo isso que você está falando me remete muito a uma história da Bíblia que é dos hebreus na passagem do Egito, onde eles preferem voltar ao velho do que seguir adiante as promessas que Deus tinha para a vida deles. O que faz uma pessoa ela desejar retroceder? Isso é um grande perigo, porque será que a gente pode estar fazendo isso sem perceber? Porque assim, o ser humano ele tem dificuldade com o novo. Então, eles no deserto, eles não sabiam o que ia acontecer. Por isso que qualquer coisa se tornava assim, um problema muito grande para eles. Porque eles estavam sempre focados no negativo, eles estavam sempre aterrorizando a vida deles, entendeu? Então, o medo do novo, ele assusta. Então é o seguinte, eu era escravo, comia cebola, tinha que trabalhar muito, mas cara, eu já me acostumei com aquela vida, aquilo ali eu já sei que eu suporto. Agora aqui no deserto eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então faz o seguinte, eu prefiro voltar para aquela vida do que ficar aqui nessa instabilidade. O ser humano tem dificuldade quando ele não sabe o que vai acontecer, ele sofre muito mais. Então ele prefere voltar, ter a vida de escravo que ele tinha, do que ficar ali no deserto sem saber o que ia acontecer. E aí é onde eles reclamavam, onde eles murmuravam. Então assim, passaram por processos que não eram necessários. Então por que muitas vezes a pessoa desiste e volta? Porque ela não sabe lidar com não sei o que vai acontecer. Ela não sabe lidar com o novo. Então isso para algumas pessoas é quase que o fim do mundo. Ela prefere, não, pelo menos aqui eu já sei que eu sou escravo, que eu tenho que trabalhar muito, que eu não vou comer bem, mas eu prefiro aqui do que ficar ali no deserto sem saber o que vai acontecer. É o que acontece com muita gente, entendeu? Então o primeiro ponto que eu quero que você entenda sobre identidade criada na dor. Pessoas que foram forjadas na dor, o que é isso? O impacto emocional de cenários que você passou, de coisas que você passou, aquilo começou a se tornar uma referência, aquilo começou a se tornar um padrão para você. Então, uma fase muito difícil, dependendo do impacto emocional que ela trouxe para a sua vida, você levou aquilo adiante. Então, você não passou por uma fase difícil, você tem uma vida difícil. Tem coisas que você não sonha, tem coisas que você não almeja, porque você tem certeza que aquilo não é para você. Ou seja, de acordo com a visão que você tem para o seu futuro, você consegue identificar o quanto você está preso no passado. Porque quanto mais preso eu estou no passado, quanto mais eu olho para trás, menos eu consigo projetar algo lá para frente. Porque o meu olhar está sempre para cá. Então, a primeira pergunta que você pode fazer para saber o quanto você está preso ao passado é: o que você espera do seu futuro? O quanto você realmente pensa naquilo que você quer viver. Porque se você não tem boas projeções, é sinal que você está muito preso lá atrás. E um dos motivos pode ser porque a dor que você passou, o sofrimento que você passou, as lutas que você enfrentou, naquele momento foi criada a sua identidade, seu filtro mental está ali, por isso que você não consegue ter uma vida tranquila. E como não repetir esse padrão nos filhos, Cleiton? Se uma pessoa ela tem esse padrão e o filho acaba sendo um espelho do pai e da mãe, como que o pai e a mãe podem se blindar disso? Não tem como não passar, porque a não ser que eles identifiquem e comecem a trabalhar, isso já é replicado nos filhos, entendeu? É a mesma coisa, de que maneira você vai criar seus filhos? Com base no que eu recebi na minha O que você criação. recebeu. Sim. Então, mesmo você identificando aqui muita coisa que, caramba, eu achava que era assim e Sim. agora é assim, pode ser que na criação dos seus filhos você não tenha mudado e você cria ainda ele da maneira como você criou lá atrás. Então, de acordo com o que você recebeu, você vai entregar. Só que geralmente para os filhos você entrega muito mais do que você recebeu. Mas esse padrão ele vai se repetindo, entendeu? Então, tem coisas que foram feitas na sua criação que estão fixadas na sua memória de uma maneira tão forte que mesmo você entendendo que poderia ter sido feito diferente, você não consegue fazer. Se um pai e uma mãe acabam identificando esse padrão que eles carregam, você acha que a melhor forma de consertar isso seria um diálogo com o filho? Claro, se ele já tem uma cabeça para isso, né?
eu acho que tudo aquilo que você identifica que você errou, Uhum. se você precisa, tem que pedir perdão. Igual eu, quando eu comecei a trabalhar a gestão emocional e eu percebi que eu cometi alguns erros na própria criação dos meus filhos, eu fui pedindo perdão, eu fui conversando, eu fui direcionando, fui deixando claro, olha, esse era um pensamento que eu tinha, agora mudou, eu entendi que não é assim. Então, acho que nunca é tarde para você se arrepender de algo, para você pedir perdão por algo, para você mudar. Você não é o dono da razão, você não sabe tudo, você vai sempre aprendendo coisas novas. Então, eu acredito que quando você tem essa mentalidade de ter a oportunidade de aprender coisas novas, entendendo que você não é o dono da razão e que você vai errar e que seus pensamentos vão mudar, é sempre importante você, se for necessário, pedir perdão, desculpa e realinhar essa rota aí, entendeu? Ótimo. O Cleiton, tendo em vista que, vamos supor que eu vivi uma vida muito difícil na minha adolescência, que é onde meu caráter, a minha pessoa, a minha identidade vem sendo formada. E aí depois de adulto eu consigo ter uma vida melhor e tudo mais. Só que eu entendo que para avançar eu preciso abandonar esse velho. É possível eu recriar essa minha identidade com base no que eu tenho de projeção pro novo ou não? Como que funciona isso? Essa briga entre meu passado e o que eu quero projetar pro futuro? Você tem que questionar as verdades que você carrega. Então, antes, que nem você falou, no meu passado foi difícil, então eu tinha certeza que a vida era difícil. Comecei a ter uma vida melhor e descobri que existem coisas melhores. Questionar os pensamentos anteriores, para você poder ressignificar isso. É possível sim. Então, quando você identifica um padrão que te prejudica, você consegue trabalhar isso, reprogramar sua mente, ressignificar isso. Não é um processo simples, porque você precisa identificar realmente e o momento em que aquilo entrou, por que entrou, e aí essa ficha precisa cair. E aí depois você começa um exercício, um esforço de praticar aquilo que antes você não praticava. Eu tenho o padrão do sofrimento, eu preciso parar de sofrer, então eu preciso questionar os meus pensamentos, eu preciso estar alegre, eu preciso focar em coisas boas. É uma mudança de hábitos. Então os hábitos precisam mudar para poder mudar, te ajudar na mudança da sua mente, entendeu? Só que assim, se não mudar na sua mente, não adianta. E aí é onde é a luta de muita gente, entendeu? Então assim, tem muita gente que nos acompanha aqui e você recebe pelos comentários, olha, tem me ajudado muito o canal, eu estou vendo a vida de uma maneira diferente, está expandindo a minha mente, mas é um processo. Então, exemplo, por que tem a imersão? Por que tem o Evolution? Porque só aqui no canal, só o que a pessoa assiste aqui nos vídeos, talvez não traga essa transformação que ela precisa. Então, quando ela vem para um treinamento comigo, aqueles que já me acompanham aqui, quando ela vem para a imersão, ali maior. ela tem um outro impacto. Aí ali acelera muita coisa. Porque, exemplo, tem dúvidas que as pessoas, por mais que ela mande uma mensagem, não é a mesma coisa de você estar no ambiente e você poder perguntar. Entendeu? Então, é possível sim você reprogramar, mas é um processo. Entendeu? Mas você consegue. Ótimo. E Cleiton, como que a gente olha para o nosso passado da forma certa para a gente avançar de uma maneira melhor, para a gente dar passos corretos? Para você poder corrigir o olhar sobre a sua história, é você questionar todos os seus pensamentos. Você tem memórias que você pode achar que essas memórias eram boas, e elas não eram boas, elas eram ruins. Tem memórias que você acha que era ruim, que ela não é ruim, hoje você, com o olhar que você tem, ela é boa. Então, questionar a sua história. Deixa eu ver se realmente eu sofri, deixa eu ver se realmente eu tive muita dor, deixa eu ver se eram lutas ou se eram processos que estavam me forjando para coisas maiores. Entendeu? Então, quando você olha novamente para a sua história e questiona os fatos, aquilo que mais marcou, aquilo que você tem na memória, ali você consegue identificar e mudar a ótica. Então tem muito momento que você traz como dor e na realidade aquele foi o momento em que você adquiriu maturidade. Entendeu? Tem muita coisa que você não quer olhar porque dói e é justamente ali onde está a sua autoridade, ali onde você venceu aquela batalha e você tem autoridade para falar sobre aquilo. Então é fazer uma nova leitura dos pensamentos que você carrega a seu respeito, entendeu? Segundo ponto aqui que reforça você ter, que te levou a ter a sua identidade criada na dor. Como é que você sabe se você tem ou não? Então, exemplo, quando a dor te traz o sentimento de pertencimento. Como é que eu sei, Cleiton, se a minha identidade foi criada na dor? Segundo ponto quando a dor traz o sentimento de pertencimento. O que é isso? Você se conecta com pessoas que passaram por dores parecidas com a sua. Então, exemplo, as pessoas se conectam muito mais rápido com a dor e não com a conquista.
Mas se você se conecta muito mais fácil ainda, se o seu ciclo de amizades, você é cercado de pessoas que tiveram dores parecidas com a sua, é porque esse sentimento, ele acompanha você e você provavelmente está preso ao passado. Então, é quando você encontra alguém que a pessoa conta uma história triste de uma batalha, de uma luta, de uma dor, que é parecida com a sua, nesse momento você está lembrando do seu passado, você está voltando nele. E aí você se conecta com essa pessoa. Aí olha que interessante. Se você está conectado com pessoas que passaram por situações parecidas com a sua, a todo momento vocês vão estar falando do passado. A todo momento vocês vão estar lembrando de algo que era justamente o que você precisava se libertar. Por isso que é importante você fazer aqui uma análise nas amizades que você tem, nas pessoas que te acessam. Por que você se conectou com essas pessoas? É porque nós temos histórias parecidas. Isso quer dizer que agora vocês dois juntos estão presos ao passado. Porque sempre que vocês se encontrarem, um vai ficar lembrando de algo ruim que você já deveria ter se libertado e não estar pensando como você está pensando. Ótimo. E como que a gente faz com amigos de infância? Porque assim, esses dias, recentemente, minha irmã se formou. Eu fui na formatura dela e encontrei quase que a escola inteira que formou junto comigo. E era aquela conversa realmente, coisa de passado. Tipo, lembra do fulano, agora eu tô noivo, mas aconteceu isso e isso. Enfim, como que eu posso fazer? A gente queria manter um contato, mas eu não sei se é o ideal. Como que a gente pode trabalhar essa questão? Não, é assim, você encontrou, você vai relembrar do passado, normal. Sim, é inevitável. Encontrou ali, pronto, acabou. Não deixar isso Agora, o que não prolongar. pode é você estar sempre... Não é que você não vai encontrar mais, você pode encontrar com essas pessoas, relembrou algumas partes ali da vida, do passado, ok. Depois, vamos agora para o mundo atual. Então isso aqui foi legal, tem memórias boas, afetivas, tem memórias que não são boas, mas passou. E agora, os dias de hoje? Porque se você não tomar cuidado, essas são as pessoas que ativam o seu gatilho do passado. Que quando você encontra, você sempre tem que... A conversa com ela não flui se não for para falar algo do que aconteceu. Então, é isso que você tem que se policiar. Tem momentos que sim, eu vou lembrar, é legal relembrar. Mas eu não posso que isso se tornar um padrão. Então, quantas vezes na semana você está lembrando de algo do seu passado e aquilo está te fazendo mal? Então, tem pessoas que ativam isso. Essas pessoas você precisa identificar para você poder meio que, olha, vamos mudar de assunto. Eu não quero mais falar sobre isso porque não vai agregar nada. Cleiton, a Bruna falou isso e eu lembrei de uma situação que também aconteceu comigo, onde eu encontrei pessoas do meu passado e a gente olhava para situações que a gente tinha passado que naquele momento pareceu tenso e depois a gente começou a dar risada daqueles momentos. Eu queria saber o que diferencia o trauma que gera um sentimento negativo a algo e esse mesmo sentimento que eu tive de uma situação negativa, só que hoje eu consegui dar risada daquilo. Na realidade, assim, o que é trauma, você não vai conseguir rir porque te marcou, te trouxe um impacto. Por que eu consigo hoje lembrar de situações que na época foram ruins e hoje eu dou risada disso? Porque você amadureceu. Então, aquilo, na época, pela mentalidade que você tinha, era algo assim muito ruim. Mas com a maturidade, hoje eu consigo ter uma perspectiva diferente, um olhar diferente. Então, o processo de amadurecimento faz com que você olhe para o passado e você veja coisas que você sofreu, que você tinha muito medo. Hoje você simplesmente olha e fala, poxa, como eu era imaturo, eu sofria por causa disso, entendeu? Então é por isso que isso acontece. Pelo processo de maturação, de maturidade que você tem na sua vida. Uma pergunta dentro disso. O tempo, ele pode cicatrizar traumas ou não? Não, cicatriza... Traumas não. Traumas Tá. você tem que tratar. Você vai precisar de um especialista. Muito difícil você conseguir se libertar de um trauma sozinho. Você vai precisar de ajuda de um profissional. O tempo, ele vai cicatrizar feridas se houver o perdão. Se não houver o perdão, não existe. O tempo por si só cai no esquecimento? Não. O tempo por si só, ele ameniza uma dor, que aí chega um momento que você toma a decisão de perdoar aquela pessoa. Mas sozinho, não. Mas tinha dores que eu não precisei perdoar a pessoa e esqueci. Você não esqueceu, ela está adormecida aí, por causa do tempo. Mas se mexer, começa a sangrar de novo. Cleiton, quais são os parâmetros que hoje, com a maturidade que você tem, você avalia as características dessa pessoa para identificar, não, essa daqui é a pessoa que eu posso ter do lado, como meu amigo, que eu quero ter Não, contato? é só você colocar a pessoa na prateleira certa. Então, você conheceu uma pessoa, nós meio que colocamos as pessoas em prateleiras, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento. Então, é você fazer a leitura certa. Essa pessoa é o que na minha vida? É uma pessoa estratégica? É uma pessoa necessária? É uma pessoa que vai me abrir portas? É uma pessoa que entrou na minha vida porque eu preciso ajudar? Se você coloca ela no lugar certo, o relacionamento dura anos. Por que relacionamentos não duram tanto tempo? Colocou a pessoa no lugar errado.
Uma pessoa que não era para ser íntima, você pôs na categoria de íntimos. Uma pessoa que era para ser estratégica, você colocou na categoria ali de necessários. Então, isso aqui é importante, fazer a leitura certa da pessoa. Acabei de conhecer a pessoa, como é que ela pode se tornar uma amiga íntima? Não tem como. Sim. Então, é só fazer a leitura certa, que aí isso me ajuda muito a me relacionar melhor com as pessoas. Dúvidas? Apenas os nossos inscritos. Então, vamos lá. Lembrar você que em novembro nós estamos indo para Israel, um grupo de empresários e empreendedores, e você precisa fazer parte. Na descrição tem um link, é só você colocar os seus dados para você fazer parte junto com a gente nessa viagem para Israel. Não precisa ser empresário ou empreendedor, só precisa querer estar lá. Coloque os dados. A pergunta é do Lima Sobrinho. Estou com uma dificuldade. Quero trabalhar, tenho profissão, quero crescer, tenho vontade, me empolgo. Mas começo a fazer e em alguns minutos acabo me desanimando. Alguém faz um barulho, me distrai, minha vizinha de cima fica fazendo barulhos, me dá sono. É como se fosse uma autossabotagem, mas não tenho certeza. Tenho orado porque está difícil. O que você faria nessa situação? Primeiro, eu acho que ele tem que se questionar aquilo que ele está falando. Eu quero fazer isso, isso e isso. Eu acho que ele não quer. Porque quando você quer fazer algo, você vai lá e faz. Então, por que você começa algo e não termina? Porque aquilo não estava claro. O porquê você estava fazendo aquilo, se realmente você queria aquilo. Então, só pela fala dele, pelo jeito que ele escreveu, eu quero fazer isso, isso e isso. Talvez ele não queira como ele acha. Ele queira um pouco, mas não tanto como ele acha, entendeu? Então, assim, só que como ele já verbalizou isso muito, ele se tornou refém disso. A mesma coisa, você fala assim, eu quero comprar um carro, quero comprar um carro, quero comprar um carro. Ficou o ano inteiro falando que quer comprar um carro. Pronto, você se tornou refém disso. Você não pode chegar e falar, agora o carro não é tão importante. Não, você continua falando. Sim. Mas na realidade você nem queria mais aquilo. Entendeu? Então nós nos tornamos refém das nossas palavras. E geralmente, tudo aquilo que você... Por que você verbaliza muita coisa? Para ver se aquilo entra na sua mente. Para ver se você realmente acredita naquilo. Eu acho que ele não quer como ele está falando aí. Talvez ele tenha uma vontade, mas não é nada assim tão forte a ponto de realmente ele conseguir fazer. Sim. Por isso que ele não consegue. E isso aí não tem nada a ver com coração. Isso aí é emocional, isso aí é decisão. Não, eu vou orar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho que ele tem que fazer a leitura certa do que está acontecendo ali com ele, entendeu? Um recado importante para você que não fez parte da última turma da Imersão Evolution que aconteceu agora, esse mês. Você precisa estar na imersão, porque lá é onde a sua mente vai expandir, é onde você vai ter mais clareza de muita coisa, onde você vai acelerar o seu processo de desenvolvimento. Na descrição tem um link, coloca os seus dados. Imersão Evolution são 3 dias de um treinamento comigo, onde você entende mais sobre gestão das suas emoções, pessoas e estratégia. É uma outra linha de ensino, não é o que você aprende aqui. E eu escuto muito isso. Nossa, eu achei que eu já tinha ouvido de tudo e cheguei lá na imersão, fui surpreendido. Exatamente, lá é uma outra linha de ensino, diferente do que você entende aqui, apenas a sequência é o próximo nível para você que já me acompanha aqui há muito tempo. Coloque os seus dados que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Outra coisa importante, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Além de abençoar essa vida, você nunca sabe de que maneira você está ajudando essa pessoa, por isso você está abençoando a vida dela, você ajuda também o canal a crescer, porque nós temos o objetivo de chegar a 1 milhão de inscritos. Contamos com o seu compartilhamento e com a sua ajuda. Cleitinho agora aparecendo com um vídeo muito interessante para você. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, 7h15 da manhã, e Mentorcast de sábado, muito especial, você também precisa assistir. Deus abençoe e até amanhã. O fato de você não saber o porquê você faz aquilo dificulta muito você ter foco. Tanto que um dos segredos para você ter foco na vida é quanto mais clareza você tem, maior é a chance de você focar. Uma das coisas que ajudam no seu crescimento na vida é a constância, mas a constância ela só é possível quando você mantém o foco. E o foco só é possível quando você tem clareza. A chance de chegar uma notificação e tirar você desse vídeo é muito grande. Então a falta de clareza faz você ficar pulando de galho em galho nas atividades, no seu dia a dia, nos seus desejos, nos seus objetivos, sem você perceber.